Olá, Shalom, bem-vindos a mais uma edição do Voz de Israel aqui no YouTube. Eu sou Raquel Rachevski Scapa, com você há mais de 20 anos apresentando notícias verdadeiras de Israel. E já já convido você a entrar em contato conosco durante toda a semana. Daqui a pouquinho você vai ver os detalhes. De toda forma, eh, de toda forma, aqui estamos. eh, Bom, começar. Bom, estas são as formas de entrar em contato conosco durante toda a semana: o nosso Instagram, o canal no YouTube, também esse código que você pode escanear para entrar em contato conosco via WhatsApp, ou seja, no nosso grupo de WhatsApp. Eh, Vou deixar um pouquinho mais, enquanto isso, você pode escanear, inclusive, ou anotar. Mas de toda forma, toda semana, os vídeos estão no canal no YouTube. Também temos o canal de notícias, o canal silencioso, não é grupo, é canal, no WhatsApp, onde você, não importa a hora, o dia que você acessar o grupo pela primeira vez, terá acesso a todas as notícias que estão lá, ainda antes de você acessar, que é o contrário do grupo, como você sabe. É, Nós estamos em 255 dias desde o início da guerra, desde 7 de outubro. Ainda 120 reféns estão no cativeiro na faixa de Gaza. Não sabemos quantos deles realmente estão vivos. É, Houve um boato, inclusive esta semana, de que os dois irmãozinhos ruivos, os dois irmãozinhos Bibas, foram vistos caminhando entre os escombros, na faixa de Gaza, junto com outro grupo de crianças. Eh, não está claro realmente se são os dois meninos. Eles estavam em meio a um grupo de outras crianças, quando aparentemente o pequeno Phil, que fez um ano no cativeiro, fez seu primeiro aniversário no cativeiro, estava sendo carregado nos braços de alguém. E o outro irmãozinho, Ariel, de 4 anos, que já deve ter cumprido inclusive 5 anos no cativeiro, estava caminhando, dando as mãos para outras crianças. Bom, enfim, não é confirmado, é um boato, e tem muitos boatos que reinam na internet. Mas, de toda forma, Israel sabe da existência desse vídeo. No vídeo é visto um jovem caminhando com a câmera e mostrando as crianças. É, mas não está claro. Israel está examinando se realmente são eles. E se realmente são, bom, esperança ainda temos. É, Bom, começando com as notícias, na faixa de Gaza, a luta ali continua, mesmo apesar de que 4 reféns foram resgatados, eles não foram liberados pelo Hamas em nenhum acordo, foram resgatados pelo exército. Antes disso, só mostrando aqui no mapa onde está a faixa de Gaza, aqui no sul. Essa, essa parte aqui é o Egito, e a parte de Rafia está bem na fronteira com o Egito. E é onde, basicamente, tem muitos túneis subterrâneos, muitos túneis clandestinos, que, inclusive, Israel tentou ou descobriu e fechou alguns deles. O Egito também tentou fechar alguns. De toda forma, é ali, na faixa de Gaza, onde está concentrada a maior parte das operações. Bom, em resumo, do que aconteceu nesse último fim de semana, notícias muito tristes também.
Em 2 dias, 12 soldados foram mortos em combates, 8 deles na mesma ação. Isso aconteceu no sábado. O veículo militar, basicamente um tanque, entrou num local que estava minado. E o tanque, obviamente, que tinha também bombas para lançar contra objetivos na faixa de Gaza. Só que, além de tudo isso, além de entrar no local minado, antes disso, o tanque foi atingido por um míssil antitanque. Na explosão, que foi muito grande, todos os 8 soldados morreram. Um deles era o comandante, que era Druso, enfim, várias histórias de todos os 8. E nos escombros encontraram também o corpo, depois que examinaram os escombros do local da explosão, ou seja, ao redor do tanque, encontraram o corpo do próprio terrorista que lançou o míssil antitanque. Era um míssil desses estilo RPG ou RPG, que é míssil de ombro, é, que quando lançado, obviamente, contra um tanque, é, também causa muitos danos. Outros 4 soldados morreram em outros combates na faixa de Gaza também, entre sábado, domingo perdão, sexta, sábado, pelo menos 11 deles foram enterrados já ontem, no domingo. Esqueci de mencionar a data, hoje é o resumo das notícias, hoje dia 17 de junho de 2024. Estamos falando das notícias desses últimos dias. Falando do Líbano, aqui no Líbano, no norte, em Síria, toda a área do norte de Israel, da Galileia, Planalto do Golã, também está sob a ameaça do Hamas, não do Hamas, do Hezbollah, que basicamente é o mesmo chefe, é, o mesmo regime, na verdade, comanda tanto o Hamas como o Hezbollah, como os Houthis que operam no Mar Morto, desde o Iêmen, é o Irã. Ou seja, hoje eu escutei um comandante, um ex-comandante do Exército de Israel dizer: o comando-geral do Hezbollah não está no Líbano, está em Teherã. E é verdade, porque é só quando eles disserem parem a, parem a guerra, é que parem a guerra, é que parará, mas não vai parar, não tão rapidamente. Pelo menos não é o que o Hezbollah quer. Pelo contrário, eles preferem escalar a violência, lançando mais mísseis, mais foguetes contra unidades civis no norte de Israel, causando incêndios. Muitas unidades dos bombeiros estão no norte, respondendo, ou seja, tratando de apagar os incêndios. Altos oficiais do órgão terrorista, do Hezbollah, também foram eliminados por Israel esses dias. Ou seja, eles atacam, Israel responde, eles atacam. Esse ping-pong, não sabemos. Agora, o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Orstein, o nome dele veio para falar justo sobre a escalada, ou melhor dito, para tentar bloquear a guerra, ou evitar a ampliação da guerra. Visita do conselheiro especial de Joe Biden, Amos Hochstein. Amos Hochstein, inclusive, ele é israelense, radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Ele é o conselheiro especial do presidente dos Estados Unidos, Biden. E ele chega a Israel e a chegada dele, inclusive, é acompanhada por temor por parte de Israel. E agora, a visita dele tem a ver com o temor dos Estados Unidos de que Israel e Hezbollah
possam perder o controle no confronto que travam, na chamada essa chamada guerra de atrito. É, Hoje, segunda-feira, Amos Hochstein se encontrou com as autoridades do governo de Israel e também com a oposição do governo. Ele foi enviado especial de Washington e teve reuniões com o primeiro-ministro Netanyahu, com o ministro da Defesa Yoav Gallant e também com o membro da oposição e favorito das próximas eleições, Benny Gantz. E também ele se reuniu com o presidente Herzog eh, para se reuniu com o presidente Herzog para justo falar sobre todo o assunto. Agora, a crescente agressão do Hezbollah está nos levando à iminência de que poderia haver uma escalada mais ampla de consequências devastadoras para o Líbano e toda a região. Para o Líbano, por que seriam as consequências tão grandes para o Líbano? Porque provavelmente, se realmente o Hezbollah escalar mais e mais e mais e arrastar Israel a uma guerra, então Israel atacará mais e, obviamente, eh, o Líbano é que será afetado. É, Isso realmente demonstra preocupação, eu diria não só do governo dos Estados Unidos, mas eh, de toda a comunidade internacional, digamos assim. É, Ele disse que, Orstein disse que a situação no norte depende do conflito na faixa de Gaza. Não é uma solução mágica. O Hezbollah deveria se afastar pelo menos 10 quilômetros da fronteira. E a escalada da violência preocupa a Casa Branca. Terça-feira, essa semana, ele irá ao Líbano, e ele será recebido pela alta cúpula do governo em Beirute. Agora, há uns anos atrás, poucos anos atrás, quando Bennett e Lapid estavam no governo, precisamente Lapid, foi feito um acordo entre Israel e o Líbano para a distribuição do gás no, eh, não só distribuição, mas para a extração do gás natural, que é um gás de combustível que gera eletricidade. É, Isso foi feito em um acordo entre Israel e o Líbano, mediado por Orstein, diga-se de passagem. E esta é a situação no Líbano. Agora, falando de outras notícias, voltando aqui a compartilhar a nossa eh, PowerPoint. É, não é só entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, que Israel está em guerra. Israel está em guerra, aparentemente, também contra a opinião pública mundial, ou a opinião pública mundial está contra Israel. Antes de tudo, lembrando, voltando um pouquinho antes de falar da notícia que está aí na tela, eh, Israel decidiu aumentar a ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Sim, a ajuda humanitária, mais caminhões, mais tréguas diárias para que a ajuda humanitária possa entrar. Agora, o que que eles têm em mente? Se eu já ouvi um eh, ex-comandante do Exército falando na televisão, dizendo que se Israel não deixasse entrar a ajuda humanitária à faixa de Gaza, não é que o Hamas ia ficar com fome, e sim a população civil. O Hamas, não importa o que aconteça, ele sempre vai ter comida, vai se preocupar antes consigo mesmo, seja com seus
soldados, comandantes. E não necessariamente, claro, com os reféns israelenses que eles têm em mãos. É, se realmente houvesse fome, se fosse causada fome em Gaza por causa do bloqueio da ajuda humanitária na faixa de Gaza, é a população civil que ia sofrer. Agora, disse o comandante que, inclusive, não é exatamente um esquerdista, eh, não é exatamente uma pessoa conhecida aqui em Israel como eh, adepto dos direitos humanos ou dos terroristas. Pelo contrário, o que ele disse foi isso realmente traria muitas críticas a Israel. Não é que faltem críticas a Israel, apesar de tudo, de toda a ajuda humanitária, de todo o aumento no número de caminhões com ajuda humanitária que tem entrado na faixa de Gaza, porque Israel tem aberto ou deixava entrar diretamente pelo norte da faixa de Gaza. Apesar de tudo isso, as críticas continuam, as acusações falsas de que Israel está levando a população civil à fome de propósito, apesar de tudo isso, que não é verdade, continuam. Agora, a, eh, o que esse comandante disse realmente que a população civil continua recebendo, e mesmo que o Hamas roube a comida, pelo menos o que o mundo vê é que Israel continua deixando a ajuda humanitária entrar. E o mundo continua dizendo que não, mas tudo bem. Então vamos a outra parte da opinião pública, ou o que aconteceu. Na França, todos os anos, existe ou acontece essa exibição internacional anual de armas, de equipamentos bélicos, tanques novos, toda a tecnologia de guerra. E é claro que uma das coisas que aconteceu, apesar de que Israel recebe equipamentos de guerra dos Estados Unidos, Israel também produz. E uma das coisas que aconteceu é que, justo em meio à guerra, as vendas de equipamentos bélicos, de armas ou tecnologias que ajudam a vencer as guerras, tecnologias israelenses, esse número aumentou, triplicou. Agora, voltando à França, todos os anos acontece essa exibição anual de armas na França, e Israel sempre está lá. Só que este ano, o Tribunal da França proibiu Israel de exibir nessa exibição anual, e também todos os que chegam à exibição têm que assinar uma declaração de que não vão representar Israel, de que não estão representando nem compradores, nem vendedores israelenses, ou seja, uma coisa assim, feita, basicamente até proibida a entrada a israelenses na exposição. Nem que seja, quer dizer, turistas não podem exatamente entrar nesta exibição, são os visitantes dessa exibição são geralmente compradores ou vendedores. Os vendedores estão geralmente com seus pavilhões. Os compradores vêm geralmente visitar, como qualquer exposição, exibição, e Israel, proibida de representar suas companhias israelenses não podem entrar, visitantes israelenses não podem entrar, porque, claro, visitantes israelenses entrando são geralmente compradores, ou, como já disse, vendedores. É muita crítica por parte de Israel com relação contra a França por causa desta
é, desse passo. Outra coisa que aconteceu essa semana, ó, pegou aqui, na semana passada, Benny Gantz anunciou que está deixando o governo e assim deixando também o pavilhão de guerra de Netanyahu. Como Ben-Gvir, que é um ministro da Segurança Interna, ou seja, o ministro da Polícia de Israel, ele não é exatamente, digamos assim, é uma pessoa que gera muita discórdia, muita polêmica. E ele exigido, exigiu de Netanyahu que ele fosse o que se substituísse a Gantz. Mas, em vez disso, Netanyahu simplesmente dissolveu o gabinete de guerra. E o que isso significa? O que vai significar essa decisão de Netanyahu de dissolver o gabinete de guerra? Isso acontece, como já disse, uma semana após o pedido de demissão de Benny Gantz. O membro de alto escalão do governo procurou explicar o posicionamento de Netanyahu. E eles deram, essa explicação foi dada ao jornal brasileiro online, Israel de Fato. Inclusive, recomendo a leitura, israeldefato.com. E a explicação foi assim: não há necessidade de manter o gabinete de guerra reduzido, já que ele foi criado como parte das negociações para Gantz se juntar ao governo de emergência. A tendência é que as reuniões reduzidas continuem, mas sem esse nome, e devem ocorrer até com mais frequência. Ou seja, as reuniões aconteciam, não muito frequentes, mas aconteciam. Após a saída de Gantz do governo, o governo dos Estados Unidos, o governo de Biden, tem pressionado Netanyahu para não dissolver o gabinete de guerra, porque eles acreditavam que se tratava de um fórum interno mais moderado, avesso à influência de extremistas, porque Ben-Gvir, ministro da Polícia, é considerado super extremista da direita. Então, eles insistiram para que Netanyahu não dissolva o gabinete de guerra. Mas, certamente, isso, ou quase certamente, isso vai continuar. Outras notícias, não, já falamos dessa aqui. De toda forma, quero dar uma olhadinha nas últimas manchetes aqui. Uma das notícias interessantes aqui é que uma das reféns, que foi, inclusive, uma das mulheres que foi liberta numa das negociações, ela será recebida pela vice-presidente dos Estados Unidos, justamente para falar de todo o assunto de como as mulheres são tratadas na faixa de Gaza, pelo Hamas. Amit Sosna. Amit Sosna, inclusive, a história dela veio ao conhecimento quando foi divulgado um vídeo de uma das câmeras de segurança, dessas que filmam à distância, o vídeo dela sendo sequestrada por pelo menos 8 homens do Hamas, porque ela lutou muito. O vídeo mostra, assim, bem de longe, ela deu muitos pontapés lutou e lutou muito para não ser levada. No final das contas, ela foi, eh, foi levada. Então, ela, sendo uma das vozes também muito ativas, que falam
contando tudo o que acontece com os reféns na faixa de Gaza, ela foi convidada pela vice-presidente para justo falar é, so- sobre isso. Bom, nós vamos ficando por aqui, lembrando, 120 reféns ainda estão na faixa de Gaza. Nós vamos ver nas próximas semanas muitas e muitas manifestações exigindo que sejam trazidos de volta todos, o que Israel faça, aceite imediatamente as negociações, que provavelmente acontecerá. As negociações, inclusive, só lembrando rapidamente, Netanyahu tem como uma proposta, e a proposta dele provavelmente não é exatamente aceita por todos os membros do governo. E as famílias dos reféns estão exigindo que todos os membros do governo aceitem e façam com que seja feito um acordo para libertar todos os reféns. Foram resgatados 4 reféns ao vivo semana passada, 2 semanas, mas não todos podem ser resgatados dessa forma. É muito difícil, porque realmente a faixa de Gaza é um labirinto. Apesar de tudo, eles foram resgatados. Outros 3 homens, há uns meses atrás, acho que foi em dezembro, também resgatados com vida, mas não é possível fazer o mesmo com todos. De toda forma, nós aqui em Israel continuamos orando e exigindo e torcendo para que o governo consiga trazer a todos de volta. Bom, ficando por aqui, eu sou Raquel Rachevski Scapa, estas são as formas de contato conosco, Voz-de-Israel no Instagram, Programa Voz de Israel Rádio no YouTube, Programa Voz de Israel @gmail.com, nosso e-mail. Escaneie esse código que está na tela para entrar no nosso grupo de WhatsApp de notícias e também ouve o nosso canal de notícias no WhatsApp, que você pode pedir o link para ter acesso às notícias diárias. Eu sou Raquel Rachevski Scapa, Shalom, até a semana que vem e todos os dias no canal.